Se pedir. Tá gravando? Já? Depois da 40ª tentativa de áudio, som. Eu não sei começar, gente. É a primeira vez que a gente tá fazendo. Oi, galerinha do meu canal, tudo bem com Aí vocês? que me estressando desde na hora. Tá me cortando, tá? Percebi que tava me cortando, olhei ali agora. Então, não tem que sentar aqui atrás. A gente vai fazer que nem aquelas pessoas que começam. Vamos lá, todo mundo junto? Oi! Ai, que horror! Eu acho que... 2, 3. Não vou! Programa. Ah, né? Égua, tu é muito ridículo. É. Tu é doido, Para. tu desvaloriza. Vocês ficaram copiando aí. Gente, é o seguinte, a gente Programa vai não começar vai agora o nosso primeiro videocast, Primeiro a tentativa não, dele. terceiro Caralho, é a podcast. primeira vez com alguém. Ah, Com sim, alguém né? gostoso. Sim. Com alguém. Que todos nós já pegamos. Sim, Que eu sou rodada. que Eu tenho orgulho disso. Não, é a nossa primeira vez com convidado. A gente não sabe fazer isso, por isso que eu tô meio que É a tímido. nossa primeira vez. Eu tô encolhidinho. É a primeira vez É a nossa vez primeira nunca é gostosa. Mas enfim, pra quem tá chegando agora, esse é o Oi, a nossa palhaçada de videocast, onde a gente conversa com algumas pessoas sobre todos os assuntos, porque a gente já faz isso fora das câmeras. A gente só vai fazer agora. Agora a gente resolveu monetizar. Tem isso, se o programa é. E não pode falar mal, né? Que senão eles derrubam a gente. Olha, Ninguém a vai Sofia, falar, a Sofia processa todo mundo, tá? Não tem nem 5 inscritos. Como é que vai? Tu não tem nenhum advogado, não. É por isso que eu tô de boa, porque eu sei que ninguém vai ver. A gente vai cancelar agora, gente, era isso. Sim. Eu quero que tu não divulgue. Não, vergonha Não vai ter. Não de vai mim, ter de mais. mim. Ah, o que foi? O que foi? Tem que ajeitar que não tá acontecendo. Então entra. Não, É, fica mais Não, junto. tava... Vamos lá. Herbert, quinta tentativa agora. Esse é o nosso terceiro Oi. E a gente ainda tá tentando descobrir o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá na nossa primeira convidada. Nossa convidada é quem? Carol, Carol Biazinho. quem dera. Eu queria só ficar com ela. Eu acho que ela não devia estar aqui. Eu acho que ela devia entrar. Não, mas aí... Vocês estão percebendo que a gente já tá tentando A gente definir tá o criando formato. ainda. E é o processo criativo, é o processo de criação. O problema é que nisso já foram 10 minutos, né? Não, eu acho que tudo bem só eu começar comigo aqui. Porque senão as pessoas vão pensar que é uma participação muito da legal, sabe? Aí vai, quando ela- vê, sou A eu. gente confiante que tu vai entregar Kant, todos vão ficar gay, que a gente vai entregar gay. conteúdo, né? Enfim, que tu vai render. O importante é render, que a gente quer fazer o quê? Cortes, reels. Mentira, a gente tá com vergonha, tá todo mundo com vergonha aqui. Enfim, considere a nossa perturbação coletiva. Enfim, a gente convidou a Carol, na verdade ela entrou no quarto e agora se convidou. E aí ela se convidou pra gravar com a gente. Faz vários tempos, né? Tipo, desde o vlog. E ninguém me chama. Toda vez que a gente sai junto, eu falo, gente, cadê o vlog? Ai, eu esqueci. É porque o vlog não acontece com ela. Acontece com todo Nunca mundo, menos acontece, com ela. mas são os dias mais legais. Mas a gente, como é que a gente chama? Direcionou um programa só Só pra pra mim, ela. que eu E mereço. aí a gente tava conversando, a gente tava no quarto, conversando, obviamente. E aí ela lançou uma braba pra gente. Que era justamente pensar a respeito de o caso de, que a gente vai generalizar, o caso de uma fulana que muito cedo, na idade deles, porque eu sou mais velho, se casou, tá fazendo um monte de coisa, tipo nossos colegas do ensino médio, né? Sim. Com os colegas do ensino médio que a gente vai olhar hoje, tem 3 filhos, tem família, já traiu, já E a gente tem divorciou. 2 gatos, um cachorro uma família. Aí a gente começa a fazer essa percepção de se a nossa vida tá evoluindo ou se tá Exatamente. parada. Não, eu vejo a gente brincando aqui sobre os meninos do programa. Eu vejo a vida deles, tipo... Gente, eles são mais novos que a gente. A Sofia tem 22 São? anos. Não sabia. Eles são mais novos que a gente e eles, tipo... A Sofia já trocou de apartamento 3 vezes, só apartamentos enormes. Eu fico, gente... A Maísa, gente... Ela tem a nossa idade. Olha o que ela conquistou desde então. Tipo, a gente poderia ter tanto mais sucesso se a gente não morasse no Pará. Não, mas aí pra Eu acho que outro o lado. problema é o Porque eu Pará. acho que é questão financeira já deles, né? Porque eles têm muito mais condições de. Mas olha, que a a gente. Sofia começou como a gente tá começando aqui agora. Mas ela já Passando não essa era, vergonha? não era uma menina que tinha Mais vergonha do que a gente dinheiro. tá passando aqui agora. É. Porque ela começou no Musical.ly. Já pensou alguém Ai, começar no não, Musical.ly? acho que não foi no Music, não foi no. Tinha aquele outro que começa com V.
Não lembro. Que era antes do Music. Vimeo? Não, Não é é Vimeo. Vimeo. É alguma coisa assim. Que tinha até o Lucas Rangel, a É, Kéfera. pois é. Não lembro mais. Mas aí tem um recorte do que tu tá falando, né? Tu tá falando de pessoas que têm menos idade que vocês, ou até mesmo a mesma idade que vocês, só que são pessoas que, enfim, não vamos julgar os meios pelos quais elas conseguiram Sim, ter a renda é. que elas têm, mas aí é uma outra realidade. Eu gosto quando a Carol trouxe o caso da fulana, que pior que eu nem sei o nome da fulana, que tá casando agora com 20 Vou anos chamar e ela não de sei o Ana. quê. E aí tu para pra pensar que tem uma galera esperando isso da gente, tipo, que tem uma galera que tá dizendo, olha, tu já tá atingindo uma certa idade, tu tem que Sim. fazer tal coisa, ou era pra tu estar formado, ou era pra tu estar casado, cadê o filho, cadê aquilo, cadê aquele outro. Aí eu gosto de refletir sobre o caso que a Carol traz, porque é um caso mais aqui nosso, é mais realidade. Não vou pensar em Sofia Santino, não vou pensar na Maísa. Sim. A Maísa que tu falou é a Maísa do SBT? Caralho, então nunca vou me comparar com. Qual seria a outra? Ela era Maísa criança, cantora? não sei. Essa moleque é criança, já era 30 vezes mais rica, já recebia o que eu não vou Pois receber é. a minha vida Ela inteira. Então não é nem um trabalha desde comparativo. Porque a né? gente não pode ser assim porque a gente mora no Pará. Não, amigo, mas aí você também. Vou cortar essa parte do podcast. Porque você tá problematizando a gente morar no Pará. Porque é o Sendo fim que do tem mundo. gente que cresce aqui no Pará. Cresce com o quê? Cresce financeiramente. Quem? Gabi Amaranto. Aí vale a pena pensar na Gabi Ai, Amarantos, meu começou Deus. com a Tecnoshow e tudo mais. Aí acho que vale mais a pena. Até porque Gabi Amarantos é da minha cidade natal, é de Garapé-Miri. A família dela é toda lá da África. Ah, do Jurunas? Não, que é que tá. Ela é de Garapé-Miri, a família dela fica lá no bairro da África, em Garapé-Miri, só que ela veio morar muito cedo pra cá, pro Jurunas. Aí, hora ou outra, ela inclusive vara por lá. É um caso a se pensar. Mas aí, tu para pra pensar, o caso de sucesso da Gabi Amarantos é um caso de sucesso construído. Não foi dado na mão dela. As oportunidades não vieram e se esfregaram na cara dela. Ela teve que ir atrás das coisas da lesão dela. Teve que se promover. Eu gosto muito quando ela fala, inclusive, da venda dela dos CDs irregulares, dos CDs piratas que promoviam. E que isso é outro ponto, né? Enquanto tem algumas pessoas que buscam o sucesso, como a gente que é meio aqui, eu não gosto de mostrar as coisas que eu faço. As 1000 publicações que eu tenho, não gosto nem de mostrar. Tem gente que já escancara isso. Gente, pelo amor de Deus, compartilha o meu trabalho. Eu lancei música nova. Faz isso, aquilo. Tem uma galera que persegue esse sucesso. Inclusive, link pro canal dele aqui na descrição. O problema que eu vejo nesse caso é quando a tua vida me parece que a tua vida ela é direcionada para um caminho. Você deve casar, e aí entra o caso dessa pessoa que é... Eu aceitei isso pra minha vida. Eu vou casar mesmo, vou ter filho mesmo, e é isso. Mas o que eu acho que tu não deixou muito claro é por que ela se casou, quais são os entornos em volta desse casamento. Tipo, muitas garotas que se casam nessa idade, não querendo generalizar, mas elas estão grávidas ou é por causa da religião. Eu acho que é por causa da religião. Eu acho que é uma cobrança, assim, de mulheres desde muito cedo que tu case, que tu tenha Tua filhos, casa. que tu tenha tua casa, que tu seja... Mais pro homem, né? Que ele seja provedor do lar, mas que a mulher esteja ali pra servir o homem e Pra servir limpar a a casa, casa. cozinhar pra ele. Exatamente. Eu acho que a religião, ela é um peso. Talvez até o maior dos pesos, mas tem outros pesos também. Que é a construção dessa mentalidade dessa pessoa. Porque, por outro lado, a gente já viu muita gente de igreja, né, que caiu fora, que não quis aquele tipo de vida. E, bicha, olha que eu tentei. Eu contei pro Iago logo, acho que no primeiro dia que a gente se conheceu, eu já contei pra ele dizendo, ai, eu queria ter uma esposa mesmo, com os 2 filhos, que é pra igreja no domingo, que o caralho Eu é já 4. Eu ainda acabo projetando um pouquinho isso num relacionamento homoafetivo, só pra vocês terem uma ideia. Só que aí eu trago uma pergunta pra direcionar um pouco mais a nossa conversa. Gente, vocês estão percebendo que a gente vai falando, vai fluindo? Sim. Ai, tá passando nervoso. A minha dor de barriga Depois eu tá quero ver passando um isso, eu pouquinho. vejo que tá muito legal. Mas eu anotei a pergunta aqui. Quando tu era mais novo, tu imaginava que tu estaria casando agora, nessa fase da tua vida? Ou, até pegando até o gancho da menina, na faixa dos 20, tu achava que tu ia estar casando agora? Eu achava. Sério mesmo? Bicha, conta essa história que agora eu fiquei... Eu Me achava fofoca. que... Eu acho que é uma coisa que a gente se cobra, assim. Eu não sei se é na maioria das mulheres, mas eu acho que na maioria das mulheres é uma coisa que a gente se cobra. Da gente arranjar um cara, arranjar o príncipe encantado. A gente casar, a gente ter nossa casa, a gente conquistar nossas coisas e ter nossos filhos. E acabou. Essa é a nossa visão de sucesso. Mas sabe o que é legal? Que a gente não pensa depois disso. Uhum. A gente pensa em conquistar essa coisa. Conquistei a casa, conquistei a família dos sonhos, conquistei... E o que acontece depois que tu tem a família, né? Mas nem vamos entrar ainda nesse ponto. Mas tu pensava nisso, em casar já? Não. Olha, se bem que, né? Com 14 anos eu pensava. Eu me imaginava com 18.
Porque tinha todo o problema da sexualidade, né? Então, sempre imaginava, meu Deus, quando eu fizer 18, eu preciso sair de casa, porque eu preciso viver o que eu quero viver. Eu ia falar palavras obscenas, mas você me travou aqui. A gente pode colocar o pi. E, então, aos 14 anos, eu lembro muito bem dessa imagem de eu estar no quintal da casa da minha avó, limpando, eu acho que o quintal da casa da minha avó, e me imaginando e pensando que eu queria muito agora ter 18 anos e sair daqui. Na minha cabeça, 18 anos é super adulto, né? Cabeça de 14 anos, 18 anos é super adulto. Com 18 anos, eu só pensava que a minha vida ia começar aos 25. Por causa de Friends. E ainda penso até hoje que a minha vida só vai começar a Tu partir de assistia com 25. 14 anos, Friends? Não, com 18. Ah, tá. Eu acho que eu comecei a assistir Friends, eu tinha uns 15 anos. Tinha uns 15 anos. E aí, quando eu via... ainda hoje, assistindo Friends, eu ainda vejo muito esse meio termo de que a adolescência vai até pelo menos de 24 anos. 25, eu acho que é a fase mais adulta, assim, que eu me imagino que é daqui a 2 anos. Tem 2 anos pra viver minha adolescência ainda. É igual, eu vou começar a chorar, porque eu percebi que eu tenho 24. E eu acho que vou começar a virar Mas eu adulta vou- mas eu vou- agora. Você vai fazer 25 agora, né? Tá finalizando, sabe? Eu penso muito sobre isso. A gente vai entrar em outro assunto já. Mas é Que é engraçado essa porque, percepção. tipo, eu não imaginava casar, assim, dessa forma. Eu queria. Que acho que tem uma distância entre o desejo e o que tu vê que vai acontecer. Eu não via que ia acontecer um casamento meu e tudo mais. Até porque eu já tinha programado uma vida que, pra atingir um sucesso, o que eu considerava sucesso, não envolvia família. Porque eu sabia que filho não ia deixar eu alcançar o que eu queria. Por exemplo, o filho não ia deixar eu estudar. A não ser que eu fosse um cara muito escroto mesmo, que deixasse todos os cuidados da família toda, da casa toda pra esposa ou pro esposo, sei lá. Mas eu não conseguiria estudar, eu não conseguiria viajar, eu não conseguiria conquistar um monte de coisa que eu queria conquistar, então nunca na minha cabeça que passava. Inclusive, tipo, eu tinha datas já que as coisas iriam acontecer. Com 21 anos, tipo, com 14 anos tal coisa, 17 anos tal coisa, 21 anos tal coisa, 25 anos tal coisa, e aí 30 anos tal coisa e 33 anos tal coisa. Que aí vira, tipo, até os 33 anos na minha cabeça, e eu tenho 30 anos, eu teria feito tudo que eu tinha pra fazer, eu vou ter feito tudo que eu tinha pra fazer. Agora sim eu posso sossegar o meu facho, sabe? Tipo, ficar quietinho. Construir uma Mas- família. Construir uma família, assim, mas é uma família. Aí vai entrar em outro assunto. É engraçado quando eu falo desse caralho. Porque, tipo, é uma coisa de. Será que era a minha percepção mesmo de família? Ainda falando agora que eu falei sobre Friends, me veio na cabeça que eu passei a basear a minha vida inteira na vida dos personagens de Friends. Eu ia falar isso, não tu se baseou no- muito. Tipo, sim. Friends é a tua régua pra Sim. tua vida, né? Sim, e é muito tipo do que mostra na série, de que a família deles não é necessariamente os pais que aparecem esporadicamente na vida deles, mas sim eles, os amigos os 6, né? Então, quando o Robson fala de família, a partir do momento que eu comecei a pensar em família, e claro, eu quero casar, eu já falei pro Robson, eu quero casar, eu quero ter filhos, mas uma coisa que eu tava falando pra ele hoje, não ache que a opinião da minha mãe vai valer mais do que a opinião dos meus amigos. Que eles se importam muito com a opinião da... A mamãe tem que ser, meu Deus, ela tem que fazer tudo pra mamãe. Beijo, tem que dona fazer Núbia. Isso, Podcast tem que dedicado pra fazer senhora, isso, tá? aquilo. E ele quer muito agradar ela, mas ele não percebe que não é ela que ele tem que agradar. Que são os meus amigos, no caso, né? Porque a opinião deles vale um pouco mais, um pouco mais, não, vale mais do que a opinião da minha mãe, justamente por essa noção que eu tive de que eu vou construir uma família, a família que eu quero. Que são vocês, que pode ser o filho que eu vá adotar daqui a muitos anos ainda. Muitos não, porque eu quero, no máximo, assim, uns 35 anos eu quero ter um filho. É muitos anos, amigo. Você 10 quer anos, 10 né? anos, né? Mas pode ser que aconteça antes, sabe? Sim. Então eu não tô dizendo que, só com 35 anos eu vou ter filho. Não, é tipo... Pode acontecer. Mas tipo, a antes, Mônica tá teve tudo com bem. 35 anos, sabe? A Mônica teve os filhos dela com 35 anos, então tem que ter também. Com 35, Eu já falei pro né? Robson, se a gente fosse casar, tem que ser no dia do casamento da Mônica. Pra mim,
Gente, besteira. Tu nunca assistiu, né, Robson? Ele já Assisti assistiu. tudinho, eu assisti tudinho só pra eu ter... Assunto. Eu acho que É, quando pra falar ele que ele queria ter assunto comigo e quando eu toco no assunto de Friends, ele. Ai, Mas eu não gostei. Eu Não, não assim, quero. eu assisti pra não gostar, assim, pra ver que criticar, realmente eu né? não gostaria. E de fato não gostei. Mas também tinha aquela esperança de, ai, me surpreendeu positivamente. Não, não surpreendeu Assista positivamente. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. É... Beleza, a gente colocou os nossos planos, se a gente se via ou não nesse lugar e como a gente se via nesses lugares que a gente tá agora, mas eu tô tentando ser menos mecânico, menos William Bonner, tá, gente? Não tô conseguindo, tô falando miseravelmente. Mas o que vocês sentem quando vocês veem essas pessoas vivendo essas coisas que foram programadas para que pessoas comuns ou até mesmo pessoas normais vivessem e a gente completamente fora da régua, né? Tipo, Eu me sinto um pouco frustrada, acredita? frustrada, bicha. Sim, amigo, eu me sinto, principalmente quando o meu casamento acabou, né? Eu vim dessa margem da decepção, de tipo, ai, meio que falhei, sabe, como mulher. Eu me sinto muito Não liberta consegui pra cuidar da tua fazer, casa, né? sim, fazer coisas que eu quero fazer hoje em dia, eu me sinto livre pra isso. Mas eu também me sinto frustrada porque eu também queria estar vivendo esse lado de, tipo, ser mulher, ser casada, ter um esposo, tá construindo minha família, sabe? Ter a minha casa. Eu gostaria de ter Tu tido acha, tu isso. acha sinceramente que isso te preencheria ou seria mais interessante de tu. Ou até mesmo o olhar do outro te confortaria nesse sentido de vocês estão vendo como eu tô bem e tudo mais, logo por vocês estarem achando que eu tô bem, eu Sim. também tô bem, eu Eu também acho acho que que eu tô. é isso. Eu acho que é muito disso, da percepção que as pessoas têm sobre mim, principalmente da minha família. Tu falou, né, que a opinião da tua mãe é importante de um lado, mas a opinião dos teus amigos é mais importante. E eu também acho isso, mas eu. É muito da infância que a gente teve, né? Difícil em relação aos nossos pais. Aí ter essa aprovação da minha mãe, tipo, nossa, minha filha casou e ela tá super bem. Acho que seria legal ter isso também, mas eu não tive. Gente, eu ia entrar muito nesse ponto. Porque quando tu fala, e aí ele jogou, né? Beijo dando no beijo de novo. Você tem que gostar de mim. Vou mandar isso pra minha mãe. A importância da mãe e tudo mais nessa percepção de mim e de tudo que eu construo, junto com a pessoa com a qual eu tô me relacionando, ela é mais importante porque o peso dos meus pais talvez tenha sido muito importante pra mim também. Uhum. No sentido de a gente ter entrado numa grande. Gente, vocês já não viram a gente abrindo uma latinha de cerveja aqui, fica louco. É de pensar o que que influenciou, o que que mais influenciou as nossas. Eu tô até me perdendo nos pensamentos, coisa que geralmente não acontece, mas o que influenciou a gente pensar o sucesso em termos de parâmetro. Tô indo pra outro lugar aqui. O que tu ouviu dos teus amigos talvez pese muito mais em relação a o que tu considere ser uma boa vida Uhum. e uma vida de sucesso. O que eu ouvi de pessoas mais velhas, geralmente pais, esses caras que seguiram o negocinho direitinho, mesmo a gente nem colocou aqui no mérito feliz ou infeliz. Uhum. A gente tá colocando de estão cumprindo o checklist lá. Era pra ter feito isso, era pra ter feito isso, era pra ter feito isso. Como eu convivi muito com essas pessoas, eu vindo e sim, olhando, vendo que aquilo era a minha imagem de sucesso, meu espelho de sucesso, eu queria ser idêntico. Sim. Eu não tinha. Aí pergunta, Robson, tu teve grupo de amigos que não sei com quem tu conversava e vocês partilhavam objetivos, metas, sonhos e dodices e alunos. Não. Era eu e os adultos. Era eu e os meus pais me dizendo: isto é sucesso. Isto é ter uma vida boa. Isto é ter uma vida feliz. Que entra nesse ponto. Então, quando eu falo, devo agradar muito a mãe do Iago, porque no meu imaginário, no geralzão, a mãe e o pai têm que ser tem que ser aqueles que devem ser conquistados, porque eles sabem o que eles sabem. Meio que eles sabem o que é bom pro Iago, meio que eles sabem o que é bom pra gente, eles sabem o que é felicidade, eles já meio que percorreram o caminho das pedras, eles já sabem, eles poderiam criar manuais pra gente. Então eu vivi e cresci com essas pessoas que tinham os manuais. Não eram, eu não pedia conselhos de pessoa da minha idade que talvez tivesse a cabeça tão avoada quanto a minha. É por isso que, lembra lá, quando eu tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade, 14 anos de idade, eu tava com a minha vida toda pronta, porque eu já tinha um roteiro do que seria uma boa vida. Aí eu não cheguei pra conversar com uma pessoa, ei, o que tu vai fazer da tua vida? Ah, é porque eu acho que a faculdade é uma besteira, eu vou ali fazer tal coisa. Ah, é porque eu acho que estudar é, ai, perda de tempo, vou fazer ali tal coisa. Não, eu cresci ouvindo pessoas dizendo que não, tu vai estudar e tu vai se formar, tu vai estudar e tu vai se formar. É que tu não vai fumar um, não posso fumar um porque eu vou estudar e vou me formar e vou trabalhar. Então, isso molda muito, e isso, inclusive, repercute muito na nossa diferença de personalidade. Mas o que tu coloca
tem um ponto interessante porque eu também cresci ouvindo tudo isso. Eu falo tudo de essa importância dos amigos porque, como a Carol colocou, tem essa cicatriz entre eu e os meus pais, entre ela e os pais dela, justamente por causa da nossa sexualidade e tudo mais, que fez os laços com meus amigos estarem mais firmes, serem mais fortes, porque eu podia ser quem eu queria ser com eles. Só que em casa eu cresci também ouvindo, e a família toda falando que eu tinha que crescer, eu tinha que estudar, eu tinha que me formar e conseguir um bom emprego e sair da casa da minha mãe e morar sozinho e construir minha família. Sempre, acho que todo mundo cresce ouvindo isso, mas de uma forma. Só que a gente passa a dar mais ouvidos para outras coisas que não sejam só de uma forma mais profissional, que seria tu tem que estudar e trabalhar, e se formar e trabalhar, e conseguir um emprego que te sustente. Porque a gente não quer só isso. Tipo, eu tava conversando com o Robson hoje, que eu me formei de uma forma muito mecânica do tipo, eu tenho que me formar para conseguir um emprego para sair da casa da minha mãe. Eu não, claro, eu adorei o curso que eu fiz, mas eu não fiz porque eu queria muito fazer, queria muito ser aquele profissional. Eu fiz porque eu precisava de um emprego para trabalhar, para no futuro sair da casa da minha mãe. E claro que todo mundo caça essa aprovação dos pais. De tipo, olha, meu filho passou na faculdade, meu filho se formou, meu filho conseguiu um emprego, meu filho saiu de casa. A mamãe foi muito tranquila em relação à minha posição de sair de casa, de sair da casa dela. Ela teve todos os seus pontos de não, porque eu não deveria ir, que eu deveria guardar meu dinheiro para, enfim, comprar uma casa e não sei o quê. Só que ela não entendia o impacto que era eu ter me formado, eu estar com um emprego e poder sair de casa. Uhum. Então, quando o Robson fala que ele cresceu ouvindo isso, por isso ele dá mais importância a isso, eu acho que não tem a ver com ele ter crescido ouvindo, porque eu acho que todo mundo cresce ouvindo isso. Mas eu acho que tem a ver com o fato de tu ter tido acesso a outras pessoas. Tu teve, talvez, essas experiências paternas e maternas e, sei lá, patriarcais e matriarcais, mas tu teve também um grupo de amigos lá. Mas eu acho que esse é o ponto que, quando eu falo que tu não entende, tu não entende muito bem o fato de ter tido uma infância LGBT com pais preconceituosos. A gente podia até não ter outras pessoas para conversar, mas a gente nunca conversaria com nossos pais. Sim. Entendeu? Não era porque eu tive outras pessoas, é porque eu tive um círculo de amizade que me ajudou e que me fez conversar, e por isso eu tive outras ideias. Não, foi porque eu não podia conversar com meus pais. Tu podia conversar com os teus. Tipo, se eu chegasse pra mamãe e falasse o que eu queria fazer na faculdade, ou se ou cogitar que eu não queria ir pra faculdade, seria um alarde extremamente grande, assim, de eu tô estragando meu futuro e não sei o quê. É louco, né? Porque eu também tenho essa visão, tipo, eu tenho essa relação ruim com meus pais, né? Em relação à minha sexualidade. Beijo, Só da que Carol. aí eu fiz uma faculdade por fazer, só pra deixar eles felizes também. Quando eu comecei a fazer faculdade de administração, não era o que eu queria. Apesar de trabalhar com administração hoje em dia, na época não era o que eu queria, porque eu queria alguma coisa relacionada à área da saúde. E aí, como eu não passei em nenhuma faculdade pública, eu fiz qualquer uma, a primeira que aparecesse. Aí eu fiz administração. E aí eu vi que aquilo não estava me fazendo feliz. E aí, depois de um ano, eu simplesmente acordei e falei, não, vou trancar. Fui lá, do nada, tranquei a faculdade. Minha mãe não sabia. E aí, quando eu cheguei em casa, ela tava em casa, foi que eu falei, mãe, eu tranquei minha faculdade. E ela, muito mordida, ficou putíssima comigo. E é isso, sabe? Tipo, eu fiz uma coisa pra agradá-la, mas eu não estava me agradando. Aí com isso a gente vai ficando cada vez mais frustrada e decepcionada. E é isso que faz a gente se afastar deles, né? Tipo, Uhum. eles não entenderem que aquilo não tá fazendo bem pra gente. Porque
em partes, pra eles, a gente tá destruindo a nossa vida. Largando um curso que poderia te dar um futuro. E é muito do lado de tentar compensar. Tipo, eu estou frustrando eles com a minha sexualidade, mas eu vou compensá-los com, sei lá, um diploma de alguma Sim. coisa muito foda. E eu tive uma crise de ansiedade, acho que uns 3 anos atrás. Foi no dia do aniversário da minha mãe. No dia do aniversário dela? Não, foi no Dia das Mães. Que eu comecei. Ela tava fazendo uma venda em casa, eu tava respondendo umas pessoas no WhatsApp dela, que tava fazendo pedidos, e chegou uma notificação do Edrielso, que é meu padrasto. Ele falou, mas é assim mesmo. E eu cliquei, sem querer, abri. E ela falava que ela estava muito chateada porque eu não tinha dado Feliz Dia das Mães pra ela. Que ela fazia tudo por mim e era assim que eu agradecia a ela. A gente pode expor isso aqui no podcast, ela não vai Eu tô assistir depois, dispondo. amigo. Se você quiser assistir. E aí eu comecei a chorar. Na verdade, eu saí pra fazer uma entrega. No meio do caminho, voltando, eu comecei a passar mal, eu comecei a chorar no meio da rua, do condomínio. Cheguei em casa chorando, ela pensou que tinha acontecido alguma coisa. Foi, eu acho que uma semana antes de eu ter a crise de ansiedade que eu fugi de casa, que eu vim pra cá. Você lembra disso? Há 3 anos atrás? Acho que não foi 3 anos, mas foi nesse tempo, assim. E eu falei pra ela tudo que tava. Tipo, eu vomito, como o Robson fala, eu vomitei tudo. Porque eu falei pra ela que eu tava fazendo aquela faculdade porque eu queria orgulhar ela, porque eu não gostava do que eu tava fazendo, porque eu queria fazer com que ela sentisse orgulho de mim, porque ela já tinha se decepcionado muito comigo, e que eu não tinha dado feliz, que eu não tinha esquecido de dar Feliz Dia das Mães pra ela. Só tava esperando um momento que ela estivesse mais tranquila no quarto, sentada, sabe? Ela amanheceu o dia trabalhando. E aí eu não falei nada. Eu só comecei a ajudar ela na cozinha. E aí ela ficou chateada com isso e eu comecei a surtar porque eu decepcionei ela de alguma forma. E eu acho que era o último ano da faculdade, eu tava começando meu TCC e eu tava estourado, assim, de um monte de coisa na cabeça. E aí soltei tudo isso, assim. Então é muito de... A gente quer agradar pelo que a gente... Eu falo pro Alves que há um tempo atrás eu não conseguia respirar porque eu tava tentando agradar todo mundo e não fazia o que eu queria. Então eu me interditava, me prendia toda hora. E eu ficava paralisado, assim, de não conseguir fazer nada. Eu tô gag. Que coisa, né? Eu tô gaguíssimo. Gente. Mas realmente é sobre isso. Por exemplo, na minha família, eu vim de uma família que todo mundo teve filho muito cedo. Tipo, eu tenho uma prima que ela não veio esse vídeo, mas ela teve filho com 13 anos, sabe? E aí eu sempre colocava metas, tipo, fiz 13 anos, não tive filho, estou agradando minha mãe. Fiz 14, não tive filho, estou agradando minha Já tinha mãe. uma referência também Pois do que não é. fazer. Não era só do que fazer também. Pois é, aí eu fiz 16, não tive filho. Aí depois minha meta começou a ter 21 anos, que foi o tempo que a minha mãe me teve. Aí eu não tive filhos. E aí estou agradando a minha mãe. Só que isso começou a bater em mim, porque, por exemplo, eu saí de casa, casei, né? Fui morar junto com meu namorado. Não demos certo, mas, por exemplo, eu já tinha aquilo de, tipo, eu quero ter um filho, sabe? E aí começou a me frustrar, porque eu via, tipo, foi ano passado, minhas amigas todas decidiram engravidar juntas. Tipo, minhas melhores amigas começaram a engravidar. E aí eu via, nossa, será que isso vai acontecer comigo? Será que eu vou estar totalmente feliz se isso acontecer comigo? Aí hoje em dia eu quero ser mãe, mas eu sei que agora, nesse momento, não é o momento mais ideal do mundo, porque, por exemplo, tu falou isso, será que isso vai me agradar, me fazer feliz totalmente? Hoje em dia eu acho que não. E se eu tivesse tido filho naquela época, acho que também não estaria feliz. O que eu tô besta é que vocês têm uma consciência disso muito cedo. Eu só fui me dar conta de que tinha alguns comportamentos meus que eram direcionados, já eram condicionados, que, tipo, tu tem que fazer isso. Eu só fazia as coisas, tipo, ia fazendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. É que todo mundo tá contando as coisas, conta as coisas. Ia fazendo uma coisa atrás da outra até o momento em que eu explodi. Sabe? Mas não é aquele explodir metafórico do... Ai, meu Deus, perdi o controle e tudo mais. Eu sinto, eu gosto de algumas imagens de pensamento
algumas metáforas, eu sinto que eu convulsionei. E o Iago tava presente quando eu convulsionei, e as pessoas que estão próximas de mim, que não são muitas, viram quando eu convulsionei por tá, é meio que tu tá ingerindo uma coisa, tu tá ingerindo, tu tá ingerindo, tá ingerindo, tu tá ingerindo, e de repente tu começa como é que chama aquilo que tem? Convulsão. E aí tu convulsiona, começa a espumar pela boca, só que no meu caso eu não sabia por quê que eu tava convulsionando. Que foi, aí volta pro nosso ponto inicial do podcast, que é essa coisa da expectativa que é criada para a idade que a gente tá. Né? O grande ponto da minha vida é que eu tinha que ser doutor até os 30. Só que quem tinha colocado a meta de ser doutor até os 30 tinha sido eu. Só que até então eu jurava de pé junto que a meta era minha e que tinha sido eu quem tinha colocado isso na minha cabeça. Não, é uma proposição de mim para comigo, é autocuidado. Até o momento que eu convulsionei no meio do doutorado, de dizer, eu não tô conseguindo, eu tô surtando, eu não vou dar conta, meu Deus. Desisti do doutorado. Quando eu desisti do doutorado, eu falei, meu Deus, quebrei a linha do tempo perfeita que eu tinha programado pra mim. Só que aí depois de muito tempo e muitas conversas e muitas latas de cerveja, a gente vai percebendo que, caralho, fui eu quem tracei essa linha de tempo pra mim? Que eu acho que é esse o ponto, né? A gente tá vendo mais ou menos a genealogia dessa linha que fez com que a gente quisesse o que a gente queria. Será que eu queria mesmo engravidar? Será que eu queria mesmo permanecer com a mesma pessoa por um tempão? Será que eu queria mesmo servir de capacho num relacionamento? Será que eu queria mesmo ter esse comportamento escroto dentro de um relacionamento? E nisso vai sendo agregado de várias situações, como pressa, vai agregando uma ansiedade gigantesca de conseguir ir alcançando as coisas que tem que começar. E aí vai para esse ponto da quebra da expectativa, que é o que vocês estão relatando. Quando quebra a expectativa, parece que, no meu caso, foi fortíssimo a ponto de convulsionar, porque eu fiquei, sabe, eu perdi a bússola total, eu perdi a... Porque naquele momento que eu não fiz o que se esperava de mim até os 30, eu tive que escolher. E agora, o que é que eu vou fazer? O que a gente faz quando é a gente que tem que escolher o que tem que fazer? Ai, meu Deus, ai, caralho. Aí eu meti na cabeça o filho, que eu falei pro Iago, falei, muda, eu tô fazendo 30, eu tenho que ter um filho. E aí o Iago veio com a grande pergunta, né? Mas é tu que quer o filho ou tu quer dar um filho pros teus pais? Não quero mais conversar, boa noite. E a gente ficou sem se falar, e sem falar sobre o assunto por um tempão, porque eu não conseguia responder essa pergunta, que era uma pergunta básica. E aí, voltando pra vocês dois, tipo, eu acho muito foda vocês nessa idade estarem meio que conscientes por isso, porque eu só fui me dar conta disso agora, aos 30 anos de idade, que a bomba começou a explodir, o corpo começou a sentir, e de repente eu tive que me ver como dono do próprio destino, tive que começar a fazer as coisas por mim mesmo, a partir das minhas próprias escolhas, aí eu comecei a soltar, que eu falei pro Iago, meu Deus, agora eu não sei o que eu quero. Mas o que é que tu gosta? Meu Deus, eu não sei o que é que eu gosto. Mas o que é que tu quer fazer? Puta que pariu, eu não sei o que eu quero fazer. Ah, que inferno. Não era só trabalhar e ter coisas e comprar coisas e comprar coisas. Aí tu percebe que a vida rompe com esse limiar. Ou tu é essa pessoa de 20 anos que casa e faz tudo direitinho e que muito provavelmente vai divorciar aos 25, 26, podem esperar. Isso. Ou você vai ser aquela pessoa que foi muito fora da curva. E eu anotei aqui. Eu anotei o ponto de que vocês não são necessariamente essa pessoa porque vocês desviaram muito da curva para a idade de vocês. Vocês saíram da casa de vocês foram morar só muito cedo. Por quê? Vocês sabem que tem gente que fica na casa dos pais até os 30. E vocês já quebraram. Porque essa tá virando a nossa norma, né? A nossa norma tá sendo fique na casa dos pais o quanto você puder. Não cria a responsabilidade de pagar seu aluguel, de pagar sua água, sua luz. Se tem alguém que paga por você. Que é muito do... Só um adendo, abrindo um parênteses, o meu microfone que eu tava descarregou. No meio da minha fala, não sei em que ponto descarregou. E aí eu tive que pegar outro microfone, tô reiniciando. outra Eu notei que gravação. apagou a tua luzinha. Foi, aí eu... Não sei se A pegou. minha acabou e apagou. A minha apagou também. A gente não se preparou pra esse podcast, gente. Gente, eu tô amando. Mas deixa eu te falar. Salvou no teu gravador? Mas Porque tá no dela tá salvando gravando. também. O meu... Não, mas como eu tava no microfone, não gravou o som. Continuou gravando, só que não gravou o som. Mas deve ter gravado no de vocês ou no dela. No meu tá gravando. Vocês vão ainda. ver. Eu Vai ganho ter de sobreposição, casa, né? 30 sobreposições de áudio. Ah, beleza que vai ser isso aqui. Eu tô só segurando Mas, pelo... e o Mas República pelo menos segurando. e uma coisa que eu ia comentar sobre o Robson é que logo que ele fez 30 anos, que ele veio com esse papo de eu preciso ter filhos, e eu falei pra ele, mas tu quer ter um filho ou tu quer dar netos pro teu pai? Porque
tu não tem por que tu ter filhos agora, porque tu não tá preparado pra ter filhos e tu não tem. Ele não tem tempo pra ter um filho, assim. E. Eu esqueci tudo que eu ia falar, porque eu dei esse adendo todo. Não, mas eu queria falar, tipo, engraçado como a gente usa filhos como desculpa, né? Porque, por exemplo, na época do meu aniversário, que eu tava brigada com meus pais, eu pensava assim, nossa, se eu ficasse grávida agora, eu tenho certeza Eu nem sei que como que ele ia falar eles vão comigo. voltar a falar comigo. A gente fica usando filhos, né, como desculpa, ou como, sei lá, como presentes pros pais. E tu dá o exemplo dos filhos, mas qualquer conquista que a gente acha que foi nossa, uau, meu pai vai surtar de saber que eu consegui isso. A gente usa como, tipo, ai, olha o que eu tô conseguindo. Olha, tá vendo? É tipo, não é jogar na cara, mas é mostrar que tu tá conseguindo sozinho, sabe? Uhum. Tu detecta que não é nada pra ti. Sim. Tu detecta que é sempre pra mostrar pro outro. Tu Sim, lembra? exatamente. Tu lembra quando o papai com a mamãe vinham pra cá as primeiras vezes que eu surtava na batatinha porque a casa tinha que estar limpa? E a casa tinha que estar muito. Mas, amiga, eu botava todo Ele mundo. fazia a gente retirar essa casa. Eu botava todo mundo doido aqui, que tinha que limpar, que tinha que estar cheirosa, que tinha que estar limpa, que não podia ter poeira, que não podia ter pelo do cachorro, não podia estar nada. E a gente se matava, tava exausto. Papai com a mamãe chegavam em casa. Primeira coisa que o papai fazia. Tá rachado bem ali, né? É muito, muito Eu, escroto eu, eu, isso. eu lembro que das primeiras vezes eu saía, me trancava, ia fazer o café da manhã, eu fazia o caralho a quatro. Eu me trancava no quarto, não queria Hoje ele não compra sair. nenhum pão pra mim. Não compro porra nenhuma mais. Muito puto com essa coisa. Com essa coisa da expectativa quanto a tudo. Só que sabe como a gente focou muito em pai, Aham, acho que mãe, esse seio que vai ser o familiar. tema. Mas é porque esse evento que aconteceu dessa menina casando, ela queria casar. O grande disparador da conversa. Sim. Tipo, ela queria casar mesmo. Tipo, foi uma coisa que veio dela, ou os pais, ou ela fez isso pra agradar os pais porque aconteceu alguma coisa. A gente não sabe o que aconteceu, sabe? Eu penso nos meandros disso tudo, porque eu até anotei aqui. Será que essa pessoa tinha uma estabilidade financeira? Será que essa pessoa estava afetivamente de fato envolvida? Muito provavelmente as pessoas se A pessoa namoram com quem ela muito se fácil. casou, que idade tem? Eu acho que é da idade dela, acho que deve ter uns 20, 21 anos. E ele é moto-Uber, não, tipo, desmerecendo essa categoria de moto-Uber. Mas ela não trabalha, por exemplo. Isso que eu ia perguntar. Ela tem uma carreira consolidada? Ela tá fazendo faculdade, ela tá finalizando o estágio dela. E ele trabalha de moto-Uber, moto-Uber ganha bem, ok. Mas é o suficiente pra te ter uma família, ter uma esposa, Mas aí que tá, o que manter que tu aquela considera uma relação de casa? qualidade, né? Porque, Pois é. tipo, eu vejo uma galera que diz aí, com salário mínimo e cria 4 filhos. Em que condições que cria 4 filhos? Pois é. Mas o importante é que na minha casa tem muito amor, muita felicidade, muito aquilo. Não, mas Tem sem, amor, tem. mas sem leite, arroz e feijão, Pois é. E, tipo, não tem é como só ser feliz? isso. Não é só isso. Porque, por exemplo, com 20 e 21 anos, a gente acha que só tá do lado da pessoa que a gente ama Que é o amor enche barriga. suficiente. Aham, Que amor enche barriga. barriga. Mas quando eu passei por isso, eu percebi que não, que amor não enche barriga. E o dia a dia, né? O cotidiano da tua vida também te enche, te frustra e te deixa cansada. Eu vi que não é só isso, não. Mas hoje vocês se sentem na idade que vocês têm aqui, gente. Ainda estão na idade de construir coisa ainda. Ainda tem muito pra apanhar. Ou pra bater. Vocês acham que vocês estão suficientemente bem ou suficientemente bem em relação ao que vocês projetaram pra vocês mesmos? Ou vocês acham que falta muita coisa, hein? Eu acho que pra mim falta muita coisa, mas é a percepção que eu tenho sobre mim. Por exemplo, uma pessoa de fora, quando a pessoa de fora fala, mas tipo, tu tem a tua casa, tu tem tuas coisas, tu tem o teu emprego, tu ganha bem e tal. E aí eu não tenho essa percepção de que eu vivo uma vida boa. Eu Era que o tenho. Robson não tinha, não. Pois é. Tipo, tem gente de fora que acha que eu vivo muito bem, e realmente eu vivo muito bem, mas falta em mim aceitar que a minha vida hoje em dia é boa. Compreender, enxergar e sentir. Habitar esse lugar de vida Que boa. eu vivo coisas que muita gente almeja, que ainda não conseguiram. Eu acho. A minha vida, eu acho que tem sido. Eu tenho considerado ela muito boa. Muito boa, sim, porque eu imaginava que ela seria. Claro que tem vários adendos de tipo. Eu queria estar fazendo outra coisa, trabalhando com outra coisa. Eu tô acabando com tudo que eu ia
Com toda a minha carreira aqui. Você odeia essa Meu vida. Deus, esse design, gente. Eu vou colocar um pi. Design is my passion. Mas eu queria estar trabalhando com música. Eu queria. Cara, eu não diria nem ser cantor. Ser cantor, ser famoso. Estar trabalhando com música, trabalhando com composição, produção musical, qualquer coisa relacionada à música já me deixaria muito feliz. Mas por que tu desistiu? Porque tu já fazia, né, uma faculdade Amiga, eu só de quero música, eu né? só quero coisa pra ser pobre. É, né? Música não dá dinheiro. Aqui no Pará, pelo menos. Mas aí tem um ponto que eu sempre coloco. É tu fazer acontecer essa carreira. Também. Posso Por ser a quê? próxima Carregou o Marjorie seu Chiano. também. Gente, mais um descarregado. Vocês não Tá carregaram esse foda, tá fora. foda. Vamos todo mundo seguir aqui no celular da Carol. Mas o ponto principal é justamente o que eu te falei. Tu pode fazer filosofia, tu pode fazer dança, mas tu tem que ser o mais bem-sucedido, ou pelo menos estar entre os mais bem-sucedidos da porra da filosofia e da porra da dança. Porque já o geralzão, a comunidade, essa famosa sociedade, o âmbito social já te colocou quais são as carreiras de sucesso e quais são as que não vão ter sucesso. Tu escolheu uma que ela já disse, olha, isso aqui dá merda, filosofia dá merda, não tem emprego, não tem aquilo. Então, como eu te falei, foi o que eu tive que fazer na minha vida. Eu tive que escolher ser é ótimo, fazer das tripas coração pra eu ser o caralho na filosofia pra que eu não ficasse desempregado e corroborasse fizesse com que as pessoas realmente achassem que estavam certas em relação a mim, como muita gente chegou e disse, puta que pariu. E chegou pra minha mãe, chegou pro pai, gente, puta que pariu, teu filho vai fazer isso, caralho, vai passar fome, né? Então, tipo, quando eu vi que eu ia passar fome mesmo se não tivesse um esforço sobrenatural da minha parte, ia dar merda. Assim, e aí vai a força, né? A intensidade com que as coisas te arrastam também. Não vamos dizer que essa pessoa que casou agora com 20 anos não tem os seus 1001 sonhos e objetivos e metas de vida. Mas será que na mesma intensidade com que ela foi arrastada por essa paixão, que ainda tem a questão dos atravessamentos desses afetos, né? De que eu tô afetivamente envolvido com alguém, então eu faço qualquer coisa por alguém, tem mais de outros podcasts. E aí, tipo, sei lá, me vira a cabeça e eu tomo decisões muito loucas. Eu vou morar com a pessoa, né? Tem isso. E o que me leva a morar com a pessoa? É o desejo ou a necessidade? O que é que faz? E ainda tem o ponto de que eles podem morar com os pais de um deles, né? Geralmente Corta é o que praga. acontece. Mas aí vai que. Mas esse não pode ser o ideal de sucesso dessa pessoa? Gente, eu tô amando ficar com isso aqui na mão. Não quero mais o microfoninho. Mas pode ser o ideal de sucesso. Exemplo. Não, mas em cima tem microfone também. Exemplo, errei. Exemplo, quando as pessoas conseguem fazer o puxadinho em cima da casa da mãe pra levar a esposa e o filho. É a realização de um sonho pra muita gente. Qual? Gente, não. Ai, vocês são terríveis. Agora que eu me toquei. Não. Mas, tipo, não é, tipo, fazer o meu puxadinho, construir o meu puxadinho é a minha realização de vida. Ter o meu, como a Evangelina falando, ter o meu gol bola, o meu Celtinha é a minha realização de vida. Nem todo mundo quer um BIG. Nem todo mundo quer um. Então, quando tu fala sempre, ai, tu vive uma vida de merda a partir dos meus referenciais, tu tá sendo super escroto, porque vai que a pessoa tá amando ali comer o seu macarrão com conserva todo dia. Que Mas pode é ser. outra visão que eu ia falar sobre isso. Tipo, Microfone. a gente tá falando, né, sobre essa pessoa que tá casando aos 20 anos de idade. E pra gente é um absurdo isso está acontecendo, porque ela só tem 20 anos de idade. Pra muita gente Mas- é incrível. Mas, pois é, e se pra ela tá super feliz, né? Uma coisa que eu tava pensando aqui, quando eu tava falando sobre o que eu queria ser agora, o que vocês queriam ser quando vocês tinham 5 anos de idade? Eu Eu queria. acho que é a primeira lembrança do que eu Saber que puxei eu aqui. quis do que eu queria ser muita coisa. Eu já quis ser babá. Eu já quis ser jogadora de vôlei. Sim, queria ser cara de superstar. Eu já quis Ela ser queria caixa ser de pessoa que corta. supermercado. Sim. Eu lembro, eu tenho muito essa visão da minha infância, que eu tinha um, não é notebook, fala um laptop. Eu brincava de caixa de supermercado com os pontos do meu pai. Aí o pai trazia os pontos, né? E aí era o cupom fiscal dos meus clientes. Eu queria ser engenheiro, desde sempre. Eu queria ser Engenheiro? Eu queria ser engenheiro e mexer com cálculo. Sério? Queria de humanas mais um. Mas o que aconteceu? Eu cheguei a fazer o técnico em informática no IFPA.
fiz tudinho até chegar na disciplina de algoritmos e linguagem de programação. Foi quando eu conheci o demônio. E aí Nossa. foi muito. Eu descobri que eu não tinha, primeiro, eu não tinha talento, eu não conseguia pôr esforço. Mas porque a filosofia e as ciências humanas entram na minha vida muito também de paraquedas, né? Como eu já expliquei pra vocês, temas de outros podcasts. E eu pergunto isso porque quando eu puxo na memória. Ai, gente, sono. Quando eu puxo na memória e a primeira lembrança que eu tenho do que eu queria ser com 5 anos e o que eu queria ser era músico, vem muito disso de que a primeira vez que deu um estalo na minha cabeça foi eu tava assistindo um DVD do RBD e tava enlouquecidamente cantando e dançando na vez da televisão enquanto todo mundo tava fora de casa, obviamente. Uhum. E o eu de 5 anos, o Iago de 5 anos falou: tu precisa ser artista, tu precisa ser cantor. E desde então nunca. E não foi uma coisa que eu me forcei a ser. Foi uma coisa que aconteceu de muito, muito espontaneamente e que foi desenrolando, que foi se desenrolando para um amor muito verdadeiro, assim, do que eu queria fazer e que hoje é uma frustração muito grande do que por eu não ter conseguido fazer, sabe? Por eu não ter. é, e quando eu penso nisso, não é uma frustração minha agora, é uma frustração do Iago de 5 anos, vendo que eu não consegui ser o que eu queria ser quando eu tinha 5 anos, sabe? Aí agora. E tu falou que, claro, são profissões. É uma que eu falei que é uma profissão que não dava muito dinheiro. Tu falou que tu tinha que construir uma carreira e fazer dar certo. Só que hoje eu não consigo me ver fazendo dar certo, justamente porque eu já estou engessado no. Eu preciso de algo para que me dê dinheiro. Agora, sabe? E, tipo, separar. Mesmo, tipo, eu tiro pra fazer uma aula, pra aprimorar alguma coisa. Mas eu vou me sentir muito culpado porque eu poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro de outra forma. Ao invés de estar perdendo dinheiro com isso que pode nem dar certo, sabe? Então é uma esperança muito grande de um dia alguém me ouvir cantando na rua e me chamar pra cantar com a Taylor Swift. Taylor Swift. Ou você pode entrar no BBB Eu e pensei ficar em entrar cantando no The nos Voice, cantos, né? né? No The Voice, amigo. Voice, Agitando com a muito. Duda Beat, você da Duda Beat. Eu já até escolhi a minha jurada, vai ser a Duda Beat. Mas a Carol Biazin, ela também foi do The Voice. Sim, fez o The Voice, o Bruno Guardiol também foi. Uhum. Acho que ainda Mas é pode isso, é chegar lá. uma frustração muito grande, com uma esperança muito grande, elas se misturam que eu não sei mais o que fazer, sabe? Tipo, eu devo investir nisso, eu devo deixar de lado e tratar isso como um grande hobby da minha vida, assim, e nunca ir pra frente e continuar trabalhando com o que eu tô trabalhando. Mas é engraçado, porque quando tu tá falando isso, eu nunca me arrependi de não ter sido engenheiro da computação e tudo mais, garoto de programa, que eu queria ser e tal. Eu nunca me arrependi porque eu não sei se vocês dois têm essa percepção de que a vida vai nos encaminhando, obviamente, isso aí é tácito, a gente tá vendo. É lógico que a vida nos encaminha pra outros lugares, mas pro caminho que a vida te levou é tu fazer aquilo render algo positivo pra ti. Não sei, tipo, se a vida me levou pra filosofia, eu tinha que fazer aquilo dar certo. E detalhe, outro ponto que eu tava lembrando do que tu tava dizendo, tu tá falando muito a respeito do nosso eu artístico. É, que faz um tempo que eu não falo, né? Antes, quando eu dava qualquer entrevista ou participava de qualquer conferência ou fazia qualquer coisa, era. Não, porque o Robson bailarino, Robson bailarino, Robson bailarino, sempre aquele que vinha na frente, eu era pesquisador em dança. E hoje eu quase não falo sobre dança. Quantas horas de episódio a gente já tá com? Acho que quase 1 hora, né? 51 minutos. 51 minutos falando e eu ainda não tinha citado dança. Porque a arte, ela tem essa condição colada à nossa existência, né? Você não existe de forma não artística se você é artista. Se você é artista, você só existe, você já tem uma existência artística, você só existe se for um artista. Nesse ponto eu entendo super a tua frustração. No entanto, eu acho que a vida, e não sei se é a idade, não sei se é o amadurecimento, ele vai fazendo com que tu administre melhor e gerencie melhor essas frustrações. Que é o que eu tô tendo que fazer
na braba. Tipo, de você não é o que você achou que você seria. E agora tu vai fazer o quê? Além de se tremer, convulsionar, espumar, passar mal, ter passamento, se embriagar, se drogar, fazer o caralho a quatro. O que tu vai fazer agora? Porque a vida tá aí, ela tá mudando os fluxos e tu tem que gerenciar essa porra, né? Eu penso que talvez o que bata muito na idade de vocês é o fato de vocês acharem que, poxa, é só uma frustração. Putz, vou ter que lidar com essa frustração para sempre. Não, talvez tu possa construir e quando um sonho vira ruína, por exemplo, tu vê ele cai na tua frente. Quando tu vê um relacionamento cair na tua frente, tu vê uma formação cair na tua frente, tu vê uma relação familiar caindo na tua frente. Eu posso só me render a me lamentar forever por isso que aconteceu, na minha cara, ou eu posso, não, na frente, diante dessa ruína, eu vou fazer alguma coisa dar certo, eu vou precisar construir alguma coisa. E isso, sabe o que sempre me ensinou? Idas à praia, no Caripi. Beijo, Caripi, que tá assistindo a gente. No Caripi, que as pessoas faziam, eu vi as crianças fazendo muitos castelos e a água vinha sem dó e destruía tudo. Eu pensava que eu ia ver a criança chorando, gritando, berrando por causa do castelo que tinha sido destruído. A desgraçada que tirava uma força do cu dela pra construir de novo aquele castelo, mesmo sabendo que a Marizia poderia vir de novo e destruir de novo. Eu penso que a maturidade vem a trazer, ela traz de fato, pelo menos pra mim, trouxe muito essa coisa de, meu filho, vai ser um construir castelo e destruir castelo, um construir castelo. Quando tu perder a vontade e a força pra construir castelo, Baubau, já acabou pra ti. Pode pedir pra subir, porque acabou pra ti a vida. Porque a vida vai ser essa eterna, esse ir e vir de frustração e de, não, beleza, eu tô velho demais e é tarde demais pra eu fazer uma coisa que eu queria fazer, crochê, de repente, e aí eu, não vou fazer crochê agora. E aí quando tu de repente experimenta fazer o crochê, ai caralho, tanto dava pra ter feito crochê quanto, por que que não comecei mais anteriormente? Por que que eu não comecei antes a fazer isso? Eu tenho essa sensação. Perdi a engenharia da computação, perdi um doutorado. Mas na hora que eu perdi, que eu vi um castelo ruim na minha frente, estava pensando, como é que eu construo outro? O que é que eu tenho que fazer? Eu já estava aqui. E agora? Como é? Eu consigo enxergar a realidade dessa forma. Eu não consigo ser tão pessimista. Né? Não sei. Um outro adendo que eu queria colocar aqui é, Carol, cadê minha camisa? Eu vou fazer a tua camisa no meu próximo projeto, mas é o meu próximo projeto depois da Copa, porque eu vejo que tem Depois da muitas Copa. oportunidades agora na Copa, entendi. amigo. E se eu quisesse Eu usar a já minha salvei várias pastas. Eu posso fazer a tua camisa verde, amarelo, azul e branco. camisa? Não, é Eu só quero, azul, eu quero né? encomendar igual aquele que eu tenho, que tu me destes. Eu quero encomendar um verde e amarelo. Verde e Escrito amarelo. quer dizer. Eu quero aquela pra Copa, uma touquinha daquela. Não, Sim. mas voltando ao assunto, não é que eu posso estar tratando com um pouco de pessimismo e sobre isso que eu te falei, mas é muito sobre as tentativas que eu já fiz para tentar dar certo e não ter dado certo em todas as tentativas. Tipo, eu fiz vários cursos de música, eu participei de 3 bandas, eu quando eu me mudei pra cá, eu entrei no Carlos Gomes, eu fiz canto lírico, eu fiz piano. Então é uma coisa. Então o problema não é você, Marina? Mas, só que o que tu bota, a vida sempre me caminhou pra um lugar totalmente diferente. Tipo, eu não consegui concluir o curso de canto no Carlos Gomes porque eu tava na faculdade e precisava fazer estágio. Então coincidia os horários. E eu fiquei muito frustrado por ter saído do Carlos Gomes, porque era a melhor parte da minha semana era ir pro Carlos Gomes. Amigo, mas aí tu tem que pensar se tu for seguisse pra esse lado da música, tu acha que não seria mais frustrado ainda? Porque aí não ia pagar tuas contas. Tipo, tu, mesmo tu sendo designer, ainda tá pagando tuas contas, sabe? Eu acho que não é a pior coisa do mundo tu ser designer. Não é Porque a tá pior pagando coisa, tuas não é a pior contas. coisa E do pagar as mundo. contas é justamente implicar na qualidade de vida ou na vida que tu Sim. tem agora. Ó, se tu fosse músico, por exemplo, digamos que Provavelmente tu você não for. casar, Pois é, tu ia estar continuando lá em Moaná. provavelmente tu estaria em Moanã. Mas se não em Moaná, amor, tu conseguiria ficar mais. Dona Núbia. Senhora, assim, tu conseguiria ficar mais quanto tempo na casa da tua mãe, na situação que tava? Pois é.
Então, ou tu te aborreceria e ia voltar pra casa. A vida poderia te jogar pra qualquer outra coisa. Por quê? Além de tu não ter o dinheiro pra tu sobreviver por ti mesmo, tu poderia ouvir muito e tu tem problemas com essa coisa de ficar. Tu não, todo mundo tem problemas com essa coisa de ficarem na tua cabeça. Porra, eu já sei que eu preciso trabalhar. Eu já sei que eu tenho que fazer tal coisa. Eu já sei que eu tenho que contribuir. Eu já sei. Eu tenho problema com isso. Eu acho que é tu, tá se confundindo. Todos nós temos, não temos? Eu não tenho. Eu tenho problema em ficar tu queria ficar ouvindo encostado na as casa da tua mãe? pessoas falando o que eu tenho que fazer. Não, é disso que eu tô falando. De tu ficar encostado na casa dos outros, os outros ficarem falando, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer tal coisa. Tipo, eu saí da casa dos meus pais no momento que eu não sentia que lá era mais a minha casa. Que eu me sentia como um hóspede ali, Eu sabe? também, foi É disso que eu tô falei. falando. É desse ponto que eu tô falando. Tipo, tu não aguentaria ficar ali por mais tempo porque a cobrança já tava vindo e tu tava nem informado. A Sim. cobrança tava vindo. Tu não ia aguentar mais nem 6 meses de cobrança ali. E mesmo que tu se sinta frustrado agora, tu só tem 22 anos, né? 23 anos, tipo, tu ainda pode tentar outras coisas em relação à música, sabe? Ainda tem várias outras coisas que tu pode tentar e conciliar com ser design. Inclusive, eu achei too much tu jogar essa coisa de tipo, ai, como se não desse mais pra nunca mais. Sim, tentar. nunca mais vai dar certo. É, Tipo, sendo que tu não. tá no início do início do início. E hoje tu pode desconciliar por conta do design. Sim. Tu pode desconciliar, inclusive, um aperfeiçoamento. Eu só acho que a gente entraria no outro assunto, que é o assunto que faz com que eu não faça tudo que eu tenho que fazer pra me sentir pleno e completo. Porque você não faz. Eu não faço aula de dança. Eu não faço aula de dança porque eu tenho preguiça de me matricular na escola. Tu não faz aulas porque tem 1000 cursos por aí. Tu não faz aula, tu não tá fazendo academia que tu pagou. Então não é. Tipo, então não é pagar, sabe? Eu acho que não é esse lugar de. Ou não ter tempo. A gente não tá conseguindo se mexer pra fazer as coisas. Pra se respeitar enquanto criança de 5 anos de idade. A gente não tá respeitando esse moleque que sonhava pra caralho. Parece que. E aí, já bota um spoiler pra vocês. O tempo vai passando, tu vai ficando mais frio e enrijecido pra sonhar. Tu acha que sonhar é uma besteira, tu acha que sonhar dá trabalho. E aí tu só quer sobreviver. O que é que eu preciso? É do arroz e feijão pra sobreviver? Você vai atrás do arroz e feijão. Aí tu descobre que tem uma carne super gostosa. Ah, mas dá trabalho pra fazer, então não vou. Prefiro ficar no arroz e feijão e meu ovo frito. Gente, traz isso. Os 30 anos traz isso. É tipo, eu sei que eu posso recuperar um corpo de bailarino, que eu poderia voltar pros palcos, que eu poderia voltar a competir. Cadê que eu tô fazendo por onde? Eu tô jogado no meu sofá. Literalmente. Por quê? Não é o tempo, não é o dinheiro, não é o... É porque... Eu acho que a idade vai deixando a gente cada vez mais rígido no sentido de menos maleável, menos com vontade, menos com um caralho a 4. Você já disse que já deu? Gente, tem que se despedir? A gente já falou de todos os assuntos. Até agora. Exatamente, a gente... O vídeo tá muito grande, velho, aqui eu tenho várias. Se inscrevam no Apoia-se. Eu quero... E se você quiser viajar com a gente, o busão do Ir vai sair de Belém, 15 de Aqui embaixo fevereiro. estão todas as nossas redes sociais. Ó, eu quero agradecer a Carol por ter participado. Gente, foi uma grande desvirginação. Foi uma grande perda de cabaço, porque... Provavelmente a gente já falou que a Carol vai ser um membro fixo do nosso podcast, porque também eu gosto dos ganchos que tu puxa, assim, que dá vontade de ficar falando sobre 1000 coisas, e essa é a vibe. E assim, não sei vocês, mas ajuda. Tu que gosta de trabalhar com fios e com linhas e com coisas, não tem coisa mais satisfatória do que tu pegar um bolo todo enrolado e começar a ir tirando. Eu sinto que o OI acaba servindo como uma ferramenta dessa, de a gente conseguir desenrolando o que tá muito embaralhado aqui dentro. Porque talvez a gente não tenha falado em outros momentos. E agora a gente só resolveu compartilhar. Vai que tu te identifica. Caso tu te identifique, comenta aí. Se inscreve no nosso canal. A gente vai conversando. Quem sabe tu vai estar sentado aqui. Notificações. Então... Maior. Não vai ter jeito, gente. Não vai ter jeito. Então, obrigado, Carol, por ter topado essa doidice com a gente, que é uma experimentação nossa mesmo. Iago, maravilhoso. Hoje o Iago falou. Sim, eu Completamente o contrário do primeiro episódio. concluiu o pensamento dele. Não é aquele que fala. E só esquece e solta. Arrasou. Eu tava tentando sobreviver, porque eu tava muito nervoso. Então, enfim, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. A gente não esqueceu de ler, gente. A gente esqueceu. Vocês perceberam que a gente fez a primeira pergunta do roteiro, depois a gente lá. A gente largou. Porque a gente
Monstro, não precisa de roteiro. É, exatamente. E a Carol fala muito bem, né? A gente concorda. Quem achou a Carol bonita, comenta, engaja. É isso. Quantas curtidas a Carol? Beijo, gente. Até sábado que vem.